voltando a falar sobre a questão de segurança. Em Ribeirão Preto, um projeto de lei propõe a realização de cursos gratuitos de defesa pessoal para mulheres, visando a prevenção à violência doméstica e a promoção da integridade física feminina. Mas, afinal, quem busca a prática da arte marcial, como é que é isso, né? Como é que funciona? O que ela pode fazer pelas mulheres? O repórter Éder Martins vai explicar tudo isso para a gente, porque a todo momento nós somos surpreendidos com cenas de extrema crueldade de homens machucando, matando mulheres. Éder, bom dia, meu amigo. Não dá para a gente passar por cima desse tema sem abrir uma discussão muito pontual e, principalmente, ter nisso a defesa necessária para as mulheres, porque as mulheres não podem ficar mais à mercê desses machões aí que vão surgindo a todo momento com extrema violência. Nos fale, por favor, desse projeto, qual é a ideia? Sim, nós viemos até uma academia de Ribeirão Preto conhecer um projeto, uma turma que é exclusivamente formada por mulheres, uma turma de jiu-jitsu. E aqui, claro, elas aprendem a se defender fisicamente, mas também cultivam o acolhimento e também a autoestima das participantes. Eu estou aqui com a Bruna Ribeiro, ela é faixa preta, 3º grau de jiu-jitsu. Ô Bruna, como que surgiu essa ideia de montar uma turma exclusivamente de mulheres, ou foi uma necessidade? Fica um pouco mais fácil o acesso das mulheres quando tem uma turma feminina na academia. Talvez uma sensação de segurança, justamente isso que você disse sobre o acolhimento, né, já ser recebida de uma maneira mais tranquila, mais segura. É isso que elas buscam na luta, né? Essa sensação de segurança, e a luta também proporciona esse sentimento, sim. E o fato de haver só mulheres na turma deixa as alunas, as participantes mais à vontade? Sim, a gente tenta também criar um ambiente acolhedor em todos os sentidos. Todas as aulas são mistas, ou seja, as mulheres podem participar de todos os horários. Mas o horário exclusivamente feminino e a turma de defesa pessoal feminina é justamente para isso, para se sentir bem, para aprender as técnicas, compartilhar histórias, compartilhar sentimentos, compartilhar assim, momentos, né, com outras mulheres também. E eu acho que a evolução vai acontecendo também de uma forma bem boa, bem linear, gradativa. Quais são os principais aspectos a serem desenvolvidos durante a defesa pessoal? Você estava me explicando que começa até um trabalho psicológico antes de você chegar à necessidade de você usar a parte física, né? Sim, a premissa da defesa pessoal é você evitar qualquer situação de risco. E para isso, emocionalmente, a gente tem que estar preparado, né? Para algum enfrentamento, para a palavra não, também colocar limites, né, em determinadas situações que podem se tornar situações de risco. E uma outra questão é, a partir do momento que você precisa usar o contato físico ou para se desvencilhar alguma coisa, a ideia é a sobrevivência. A gente vê tantos casos aí que muitas vezes foi necessário usar, né, o combate físico para poder sair de uma situação que poderia ter levado à morte. Bom, nesse caso, onde chega a questão de você ter que saber mesmo esse aspecto, como você colocou, da sobrevivência, quais são as principais dicas ou até os tipos de abordagens mais comuns? Você pode fazer uma breve demonstração aqui para a gente? Sim, a defesa pessoal é uma prática também, então, claro que requer treino, e por isso que o tempo de prática aqui vai trazer essa confiança para talvez reagir numa situação necessária. Acontece muitas abordagens comuns a mulheres, a gente fala comuns, mas não deveria ser, né, que são algumas abordagens de tentativa de beijo forçado, puxão de cabelo, segurar no braço à força, já é um início de violência. Então, a gente ensina essas saídas, né, essas defesas, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Claro, vamos lá, pode vir aqui por gentileza. Bom, qual que é a primeira que você vai demonstrar? A primeira é uma situação de beijo forçado, pode acontecer se você às vezes está até distraída e alguém chega e abraça pelo pescoço. Pode ir fazendo e falando. Forçando, né, a aproximação. E aí, claro que um homem vai ter muito mais força, vai ser difícil eu conseguir tirar a minha cabeça só levando o meu corpo. Então, eu começo a colocar as partes duras da minha mão nas partes sensíveis do agressor. Então, eu venho aqui, ó, queixo, outra mão sobrepondo. Eu consigo agora empurrar e afastar, deixando o braço firme aqui para eu conseguir fazer uma chave que leve o rosto da pessoa para baixo e eu consigo sair dessa situação.
Perfeito. E qual que era um outro aspecto também que, infelizmente, não deveria, mas acaba sendo comum? Essa às vezes até é considerado brincadeira, mas não é, né? Eduquem os seus filhos, seus amigos, conversem a respeito disso, né? Às vezes a gente está conversando, distraído, e vem um puxão de cabelo, você não está nem vendo de onde que a pessoa está. A sensação, você vai ter que identificar para que lado é o corpo da pessoa, por dentro, né? Então, eu estou por dentro, consigo ter o contato visual, passo o meu braço por cima, travando o braço dela, nesse caso, na minha axila, fecho mão com mão para ter um pouquinho mais de força, de pressão, e viro o braço dela causando uma torção para cima. Assim eu consigo também fazer com que ela solte meu cabelo. Ó. Já soltou, aí eu consigo me afastar e buscar um local mais seguro. Ótimo. Agora, até para a gente encerrar, você estava me explicando um aspecto bastante curioso, mas que a gente constata. Às vezes você sai, tem a parte da questão externa também, de estar atento à segurança, e você chama, às vezes, até um aluno que está começando alguma coisa, mas pelo fato de ser homem, acaba passando uma sensação para as pessoas que estão na rua. Como que é isso? É o seguinte, a defesa pessoal ela tem um estudo em cima da situação de vítima. Como você pode evitar se tornar uma vítima vulnerável? É claro que para um agressor, a visão de uma mulher sozinha é muito mais atrativa do que de uma mulher acompanhada, seja por outras pessoas ou num ambiente movimentado. Por exemplo, se você estiver na frente de um restaurante ou uma saída de restaurante, ali você vê que tem pessoas, então já é uma situação que não é tão considerado atrativa. Né? Então, a mulher sozinha, ela tem que tomar alguns cuidados, sim, porque ficamos numa situação de vulnerabilidade diante desses possíveis ataques. Então, coisas que a gente pode evitar, parar o carro em lugares, né, um pouco mais movimentados, iluminados. Isso também é uma questão de segurança pública, né? A gente tem que estar num lugar, numa cidade que nos proteja. Então, a gente toma esses cuidados. Você já estar com a chave do seu carro na mão, não parar na frente do carro sozinha, procurar na bolsa ou ficar distraída no celular, entra no carro, tranca a porta. Né? Esses momentos são momentos que possivelmente você evite alguma situação aí que poderia ser uma abordagem. Certo, Bruna, muito obrigado pela participação, obrigado também por ter participado, ajudar a gente a entender um pouco mais e, claro, está sempre atento, até como a Bruna bem colocou, você avaliar, evitar que chegue numa necessidade de você utilizar as técnicas, utilizar a força física. Mas, se caso chegue numa situação dessas, está sempre pronta para poder se defender. Borda? Agora, aproveitando um pouco do que a gente está discutindo, nós falávamos sobre aquele caso da agressão de um machão contra uma mulher no elevador em Natal. Naquela situação, sabendo, que o cara já era violento, que ele estava ali bravo, entrar com aquele sujeito no elevador, um cara grandalhão, forte, já era temerário. Numa situação como essa, quando a mulher vê que o homem está alterado, quando ele vai partir para uma agressão física, o melhor é evitar, não entrar, por exemplo, num elevador, numa situação que a mulher fique sozinha. Porque esses machões, eles são, todos eles, covardes. Ele jamais vai partir para uma situação como essa quando tiver alguns homens ali perto. E vai pegar sempre a mulher sozinha. Então, a mulher tem que ter essa visão estratégica, hein? Só para a gente fechar a história. Exatamente, eu vou até comentar com a Bruna. O Borda está perguntando sobre aquele caso, especificamente a gente conversou antes, que aconteceu no Rio Grande do Norte, né, que as imagens do elevador, o homem agredindo a mulher com 60 socos. O problema é que às vezes a situação é mais complexa também, né? Envolve familiares, envolve outros tipos de ameaça também, né? É complicado, né? Lendo bastante a respeito desse último caso, a tentativa dela de ficar dentro do elevador foi um ato de, talvez, defesa. Por quê? Porque ali seria filmado. Né? Então, assim, olha a que ponto chega a tentativa de sobrevivência ou de também ser acreditada, né? Ter uma credibilidade. Eu preciso sofrer um ataque dentro do elevador para que seja filmado, para que eu possa provar que isso acontece. Né? Realmente... São casos lamentáveis, existe uma diferença de força física gigantesca, você não tem para onde correr, mas naquele caso, a polícia foi acionada justamente porque ela ficou dentro do elevador. Né? São situações que a gente recebe pessoas aqui que veem e ficam com medo.
e buscam se sentir seguras para que evite esse tipo de situação. É como eu disse para você, existe um violentômetro, que é um termômetro, né, para que a gente perceba, tenha esse estado de alerta de quando uma situação pode ficar pior. Então, começa com agressões verbais, começa com pegar o celular, né, forçar alguma coisa, quebrar algum objeto. Isso já indica que algo pode piorar. Então, é um processo. É difícil sair de uma situação de violência, mas existe um disque denúncia, existe pessoas que possam te acolher, busque essa rede de apoio, seja também uma rede de apoio, né? Alguém que possa ajudar outra mulher a sobreviver. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Borda. Valeu, meu amigo. Muito obrigado pelas informações preciosas mesmo, para que a gente consiga, pelo menos, manter esses agressores aí longe. Valeu.